Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal THF Conselho Brasília. Meu nome é Karen Andrade e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos ver o segundo episódio da série O Poder da História da Família e hoje, em especial, vamos falar sobre a retenção. Olha que grande trabalho que nós precisamos realizar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o de reter as pessoas que estão chegando. E as pessoas que já estão também, nós precisamos fazer com que elas permaneçam na igreja. E para isso nós precisamos apresentar um propósito para elas como membros da igreja. E o trabalho de Templo e História da Família pode ajudar nessa retenção, como eu vou mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários que eu vou me esforçar para fazer o melhor que eu puder para tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Então, no episódio anterior, nós falamos sobre coração e conversão. Hoje nós vamos falar, como eu falei no início, sobre o segundo princípio, que é o coração e a retenção. Nós já vimos que o Elder Bednar disse que o propósito do trabalho missionário é chamar as pessoas a virem a Cristo. Mas não basta só chamar, nós precisamos recebê-las bem e estarmos preparados para cuidar delas, para mostrar para elas como elas também precisam cuidar do próprio testemunho e da fé que fez com que elas se juntassem, né, se unissem a nós. O ato de voltar o coração aos pais apoia e fortalece os corações que passaram a ter novos conversos. E hoje eu trouxe um vídeo bem especial que vai mostrar para vocês esse poder que o trabalho de história da família pode ter sobre essa retenção. Então vamos assistir? Encontramos essa família graças ao templo. Um ano atrás, eles foram à visitação pública do templo. E daí surgiu a ideia de vir aqui na igreja. Minha esposa e eu seremos batizados no próximo sábado. Também, depois disso, e com um pouco de preparação e conhecimento, vocês vão se preparar para entrar no templo e ser selados como família. Como diz o hino que cantamos, as famílias podem ser eternas. Como se sentem quando pensam em sua família e que podem tê-la para sempre? Depois do batismo, haverá uma pequena atividade sobre a história da família. A meta de ter essa atividade após o batismo é que eles possam entrar no templo imediatamente. Naquele momento, o testemunho deles será fortalecido e seus sentimentos pela igreja ficarão mais fortes. Assim, eles serão verdadeiros conversos. Quando fomos ao templo ser batizados por nossos antepassados, foi realmente uma emoção, algo maravilhoso, quase que indescritível. Parece que você entrou em outro lugar, algum lugar fora desse mundo. Não pensei que fosse sentir esse espírito, mas senti. Eles me disseram que quando saíram do templo, estavam muito tocados e que queriam voltar. Muito legal, né? Você se lembra da história da família? É positivamente relacionado com a retenção em um ano. Em nossa pesquisa, disse ele, os novos conversos responderam que quando são batizados vicariamente por seus antepassados ou fazem novas descobertas em sua história da família, exatamente como foi falado aí no vídeo, eles têm os mesmos sentimentos que tiveram quando eram pesquisadores. Tais sentimentos e lembranças constroem uma defesa contra os desafios que enfrentam durante os primeiros anos de igreja. E é bem interessante isso, porque não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando a gente é chamado para discursar,
ou para prestar um testemunho em uma reunião batismal, a gente sempre traz na lembrança o nosso próprio batismo, né? E o sentimento, ele vem à tona novamente, aquela mesma emoção que você sentiu quando você estava sendo batizado, mesmo que você tenha se batizado ainda criança, né? Então, aquele sentimento, aquele ardor no peito, aquela vontade, né, de servir enfim, de ajudar na obra do Senhor, tudo isso volta à tona quando a gente relembra o nosso batismo. E não é sempre que nós temos o privilégio, né, de sermos convidados para discursar numa reunião batismal. Mas nós temos o privilégio se a gente mora perto do templo, né, ir frequentemente ao templo, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Não importa de quanto em quanto tempo, mas de forma frequente, nós podemos ir e realizar batismos vicários, pelo menos aqueles que são membros recém-conversos, né, por um ano, eles vão frequentar o templo, nesse primeiro ano aí de membro da igreja, eles vão frequentar o templo para somente fazer batismos vicários, eles não vão poder fazer outras coisas. Como bem disse o Elder Heinlein, né, traz à tona aqueles sentimentos que eles tiveram quando eles mesmos foram batizados. E detalhe, para eles é muito recente, mas mesmo assim é fácil de esquecer. Então, como que a gente pode manter essa chama acesa, esse sentimento está sempre carregado no coração e na mente deles, né? Através do trabalho de batismo vicário. Então, quando eles estão batizando vicariamente as pessoas que são da família deles, né? Ou que mesmo que não sejam, mas estão lá realizando o batismo e se preparam de forma adequada, estudam sobre a doutrina que vem por trás de tudo, de toda essa ordenança que eles estão realizando, sentem a influência que o templo tem sobre cada um de nós, isso vai fazer com que eles construam uma defesa contra os desafios que eles vão enfrentar como membros recém-conversos. Quando nós somos membros recém-conversos, principalmente quando nós nos batizamos de adolescentes para adultos, né? Existe toda uma mudança de vida que precisa acontecer. Então, é muito desafiador permanecer na igreja até que os hábitos se reconstruam em nossa vida, de forma que a gente possa dizer que realmente está vivendo aquilo que precisa ser vivido, né? O bispo Richard C. Edgley, em abril de 2012, disse que a salvação de almas é o trabalho para o qual o Salvador nos chamou. E a participação de novos conversos e das crianças e jovens no trabalho do templo e da história da família está positivamente relacionada com a retenção na igreja, exatamente por conta disso. Porque o nosso grande propósito, como membros da igreja, como filhos do convênio, é de salvar outras almas, não só a nossa, mas outras almas, principalmente daquelas pessoas que são os nossos familiares, que são pessoas que nós conhecemos, na maioria das vezes, conhecemos em vida. Né? E temos então a oportunidade de participar deste trabalho de salvação dessas pessoas. Quando nós estamos realizando uma ordenança vicária, eles precisam aprender que eles estão oferecendo uma oportunidade para essas pessoas de serem salvas no reino de Deus. Olha que trabalho maravilhoso que eles vão estar realizando. Todos nós estamos envolvidos no processo de retenção dos recém-conversos. Ah, mas esse trabalho, eu vou mandar esse vídeo do canal THF Conselho Brasília para o líder da obra missionária. Vou mandar para o bispo, ele é que tem que cuidar dos recém-conversos. Vou mandar para a presidente da Sociedade Socorro. Não, esse vídeo é para você. Todos somos responsáveis e devemos estar envolvidos no processo de retenção dos recém-conversos que fazem parte da nossa unidade. E esse processo é um processo contínuo, de nos voltarmos constantemente para o Senhor. E olha que interessante que quando nós nos envolvemos no processo de retenção desses recém-conversos, nós também estamos trabalhando e estamos passando, né, pelo processo da nossa própria retenção.
Já aqui, como eu falei, né, anteriormente, a nossa responsabilidade como filhos do convênio é de chamar as pessoas para virem a Cristo, nós também devemos ser chamados para a vir a Cristo. E nós mesmos podemos ir, nós não precisamos ser chamados, na verdade. Quando nós estamos chamando os outros, nós estamos indo junto com eles a Cristo, a sentir o Espírito, a ter experiências que vão fazer com que o nosso testemunho e nossa fé se fortaleça dia a dia. A Susan W. Tanner, em 2009, disse isso. Em 2009, ela já falava então sobre esse processo tão importante. Quando nós participamos do trabalho de retenção, nos tornamos agentes com o Senhor da obra amorosa de cuidar dos nossos irmãos, que podem se tornar uma ovelha desgarrada antes de completarem um ano de batistério. A moeda perdida ou o filho pródigo, se não encontrarem um lugar dentro do Evangelho de Jesus Cristo para eles. Então, eles podem ser a ovelha desgarrada, eles podem ser a moeda perdida e eles podem ser o filho pródigo. Vai depender de nós, como filhos do convênio, estarmos convertidos a essa responsabilidade tão importante. Nós precisamos ajudá-los a permanecer. Em 1999, Gordon B. Hinckley citou uma carta de um recém-converso, descrevendo sobre essa difícil transição. E ele falou o seguinte: quando nós, pesquisadores, nos tornamos membros da igreja, ficamos surpresos ao descobrir que ingressamos num mundo totalmente estranho. Um mundo com suas próprias tradições, cultura e linguagem. Descobrimos que não há nenhuma pessoa e nenhum ponto de referência a que possamos recorrer para receber orientação em nossa viagem rumo a esse mundo novo. O consultor de tempo História da Família e o líder de tempo História da Família, bem como os ministradores desse irmão ou dessa irmã, vão ser a referência por algum tempo. Eles conversarão sobre os convênios e sobre as ordenanças. Essas pessoas, elas vão ser as primeiras pessoas que vão falar sobre a importância de fazer um convênio, uma ordenança dentro do templo. Eles vão estudar juntos as Escrituras. Eles frequentarão o templo juntos e realizarão o trabalho divinamente designado a cada filho do convênio juntos. Que laço incrível eles vão criar com esse irmão, com essa irmã. Essa transição vai ser suportável à medida que eles encontram seu propósito dentro do Evangelho restaurado. E dependendo da frequência com que eles estiverem indo ao templo, essa transição vai ser imperceptível. Independente de chamado formal, eles precisam dedicar tempo revisando nomes, construindo a sua própria árvore familiar através da pesquisa de registros, entrevistando parentes vivos, registrando a sua própria história e levando todos os nomes encontrados para o templo. E para que eles possam fazer isso, eles precisam da ajuda daqueles que já fazem parte do convênio e que já devem saber como fazer esse trabalho, pois fazem o seu próprio trabalho. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O coração é a sede das emoções e um canal para revelação. Não é à toa que nós vamos ler em Malaquias sobre exatamente isso. Aonde que o espírito de Elias trabalha, segundo Malaquias? No coração. E ele faz um alerta: se o nosso coração não estiver voltado aos nossos pais, e o dos nossos pais não estiver voltado a nós, ninguém vai ser salvo, nem nós, nem nossos pais, porque a terra vai ser ferida com maldição.
O coração do irmão ou da irmã que faz o trabalho de tempo e história da família de forma dedicada e abnegada está totalmente voltada aos seus antepassados e ao propósito missionário da igreja, que é de chamar todos a virem a Cristo e não abandonarem o barco de forma nenhuma. Eu tenho um testemunho disso e sei que o Senhor espera que nós cuidemos uns dos outros. Esse cuidado que nós precisamos ter uns com os outros é o cuidado que vai fazer toda a diferença. Nosso coração precisa estar voltado para os nossos irmãos e os dos nossos irmãos precisa estar voltado para nós, para que nós possamos realizar o trabalho de tempo e história da família e não permitir de maneira alguma que a terra seja ferida com uma maldição. Muito obrigado por vocês estarem assistindo este vídeo. Não esqueçam de compartilhar e de curtir. E se você ainda não é membro do canal, por favor, se torne um membro. E não esqueça de comentar se você tiver qualquer dúvida ou qualquer observação a respeito do que foi falado aqui hoje. Espero que vocês possam se sentir inspirados em ajudar as pessoas novas da sua ala, da sua unidade a se tornarem membros com um propósito, que é o de salvar almas. Muito obrigado e até o próximo episódio.